Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, capítulo 3. Pedro Dong. Tema desta semana: os desvios da Igreja nos primeiros séculos. Meta de hoje: leitura das páginas 42 a 46. A Trindade Divina e as heresias no fim do primeiro século. Temos visto que Satanás, o inimigo de Deus, possui uma grande capacidade sedutora a ponto de conseguir enganar o mundo inteiro. O mundo foi e tem sido seu campo de atuação. As nações, historicamente, vêm sendo enganadas e influenciadas por suas mentiras. Porém, quando estudamos o período da história da Igreja referente à condição de Pérgamo, percebemos que o inimigo também conseguiu atingir a Igreja com suas mentiras. A Igreja em Pérgamo sofreu muito com isso, pois muitos desvios se deram nessa época. Após o período dos apóstolos, no final do primeiro século, a palavra profética provinda deles se perdeu e a Igreja deixou de ter uma direção clara, o que deu margem para que alguns desvios surgissem. Um dos principais desvios ocorridos nesta época atingiu em cheio as bases de nossa fé, a verdade sobre o Deus triuno. No final do primeiro século, quando o apóstolo João ainda era vivo, algumas pessoas que introduziram heresias trouxeram grande prejuízo espiritual à Igreja. A utilização da lógica para compreender algo tão misterioso, espiritual e celestial fez com que os homens acabassem correndo no erro de alimentar-se dessas heresias. A Trindade Divina não pode ser compreendida com entendimento sistematizado e lógico. Se tentarmos compreender cada um dos entes da Trindade de forma isolada, podemos cair no triteísmo, um entendimento de que há três deuses. Porém, se pendermos para a unicidade de Deus, para o unitarismo, cairemos no modalismo, a compreensão de que há um Deus em três modos de aparição, mas que não coexiste ao mesmo tempo. Essa foi a tese de Sabelli. Nenhum dos lados apresentados está correto. Ambos são heresias, pois o Deus triuno coexiste de eternidade a eternidade e essa é a revelação bíblica sobre o assunto. O questionamento sobre a divindade de Cristo também foi bastante recorrente na época em que essas heresias surgiram. Todavia, negar a divindade e a humanidade de Cristo também agride a base de nossa fé. Se Cristo não morreu, também não ressuscitou, e se não ressuscitou, é vã nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 13 ao 14. Conforme vimos no capítulo anterior, Deus em sua onisciência e onipotência usou homens como o bispo Alexandre de Alexandria e também Atanásio, que lhe sucedeu. O trabalho desses homens foi crucial para que a Igreja se mantivesse na base correta da confissão de fé. Por isso, querido leitor, insisto que não tente sistematizar a Trindade. Simplesmente a aceite, receba como revelação e diga sim e amém. Em nossa experiência, podemos testificar que não há três deuses, há apenas um Deus. Isso é algo que a mente humana não consegue entender. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. João capítulo 14, versículos do 8 ao 11. Para isso, utilizamos o termo coinerência, ou seja, um é inerente ao outro. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Um é inerente ao outro. A Trindade Divina é um mistério, não há como sistematizá-la por meio da lógica humana. Devemos simplesmente receber pela fé, por meio da revelação do Espírito. Ainda no Evangelho de João, podemos ver o Pai e o Filho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos do 16 ao 17. O Filho roga ao Pai que envie outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo. Jesus diz que os discípulos conhecem o outro Consolador, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso quer dizer que o outro Consolador era o próprio Jesus que habitava com eles. Ao morrer e ressuscitar, Jesus voltaria para eles como outro Consolador. Tudo isso embaralha nossa mente humana lógica,
mas é o que a Bíblia registra. Hoje temos Cristo habitando em nós? A Bíblia e nossa experiência dizem que sim, Gálatas 2:20. Mas a Bíblia ainda diz que o Espírito habita em nós, Romanos 8:11. Cristo é o próprio Espírito da realidade, o próprio Consolador. Infelizmente, as heresias a respeito do Deus triuno deixaram cicatrizes na igreja até os dias atuais. Muitos cristãos, embora não confessem isso, creem em sua experiência em 3 deuses. Muitos creem que quem entrou em nós, quando cremos em Jesus, foi o Espírito Santo, e que o Espírito Santo representa o Pai e o Filho, ou seja, que ele é um representante de Deus dentro de nós. Isso, contudo, não é correto. Quando cremos em Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram em nós. João capítulo 14, versículos 17 e 23. Deus é um em essência e é 3 para alcançar o homem. Diante disso, a melhor ilustração a respeito da Trindade divina é dada pela própria Bíblia, pelo próprio Deus. A figura da página 44 do seu livro é uma descrição do livro de Deuteronômio, conforme lemos: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Deuteronômio 8:7. Nesse versículo há ribeiros, fontes, que é o que faz emergir a água da superfície da terra, e o manancial profundo que está armazenado debaixo da terra. O manancial profundo representa a Deus, o Pai. Ele é a fonte do amor, é a fonte de toda a riqueza da vida eterna. Ele é a origem de tudo. Todas as suas riquezas, tudo o que ele é, tudo o que ele possui, está no manancial profundo, fora do alcance do homem. Mas como ele consegue alcançar o homem, sendo que habita em luz inacessível, onde nenhum homem pode chegar? 1 Timóteo 6,16. Quando Deus enviou seu Filho, o manancial abriu um curso até a superfície da terra. Jesus, o Filho, se tornou uma fonte que nos conecta ao Pai. João 4,14. Ao se dirigir aos filipenses e exortá-los a tomar o exemplo do Senhor Jesus, Paulo os lembrou que o Senhor não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se rebaixou, se humilhou para trazer Deus ao homem. João capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Cristo fez a ligação entre o manancial e a superfície. Essa superfície onde jorra a água nós chamamos de fonte. Como, entretanto, a água dessa fonte alcança o homem? A fonte leva a água do manancial até o ribeiro, que é acessível ao homem e representa o Espírito. João capítulo 7, versículos do 38 ao 39. Da fonte temos um rio, o ribeiro, que corre para que todos possam beber dessa água. A água que está no manancial é a mesma água que está na fonte, e é a mesma água que está no ribeiro. Deus é essencialmente um, e quando invocamos o nome do Senhor, recebemos a água que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desse modo, Deus é um em essência e é representado pela água. A água que bebemos no ribeiro é a mesma água que está na fonte, que por sua vez é a mesma água que está no manancial, que era inacessível ao homem. Assim, o aspecto de 3 é para trazer Deus até o homem. Devemos desfrutar o Deus triuno do jeito que a Bíblia revela. Não é preciso sistematizar essa verdade para entender com nossa mente lógica. Paulo disse aos Romanos que o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo habitam em nós. Romanos 8:9. E também disse que Cristo está em nós. Versículo 10. E ainda que habite em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Versículo 11. Não são vários Espíritos. Tudo isso se refere ao Deus triuno. Há distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não há separação. Aliás, não podemos inverter essa ordem. O Pai está acima de tudo e é a origem de tudo. O Filho é quem ele enviou para chegar até o homem. E o Espírito hoje transmite a vontade do Pai e o que o Filho realizou para nós. Assim, o que desfrutamos é o Deus triuno. Claro que não podemos dizer que o Pai foi à cruz, o Filho que foi à cruz. Também não podemos dizer que o Pai é o outro Consolador. Há distinção, mas não há separação na Trindade. Precisamos ter clareza disso.